Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que o Senhor Jesus se encarregasse de todo o pecado e maldição que nós merecíamos receber, através do sangue precioso do Senhor Jesus derramado, fez com que nós todos pudéssemos ser salvos, sem nenhum valor a ser pago por nós, e assim ser considerados como seus filhos, e conseguir a esperança gloriosa para podermos entrar no seu reino, Senhor. Nesse tempo também, nós todos que fomos salvos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus para estarmos em comunhão. Todos os irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, que estão no meio das suas famílias, em suas casas, que o Senhor Deus permita graça para eles, para que o Senhor possa estar presente junto deles e possa permitir a palavra para todos eles através da sua graça e possa preencher na vida deles. Senhor Deus Pai, nós pedimos para que o Senhor Deus possa estar junto conosco, nos protegendo e guardando. Que o Senhor Deus Pai possa estar junto conosco. Que o Senhor Deus possa estar nos conduzindo, para que nós possamos viver para a glória, para o trabalho do Senhor Deus, para que nós possamos ser conduzidos. Que o Senhor Deus permita a sua graça para todos os irmãos e irmãs no meio da dificuldade que estão guardando a sua fé. Que o Senhor Deus possa guardar a vida deles. Que o Senhor Deus possa proteger a vida deles. Senhor Deus, Pai, que o Senhor Deus possa guardar a saúde de todos os irmãos e irmãs. Que o Senhor Deus permita a graça e a glória para poder viver pelo seu trabalho. Aqueles que estiverem adoecidos espiritualmente em seus corações. Que o Senhor Deus permita a sua palavra, a sua graça, a sua misericórdia para conduzir e segurar a vida deles. Senhor Deus Pai, nesse momento também, toda palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar. Qual o trabalho que nós devemos fazer? Que o Senhor Deus possa nos ensinar, que o Senhor Deus possa nos conduzir. O Senhor que cuida das nossas fraquezas, o Senhor que cuida da nossa vida. Que possa permitir uma maior graça, que possa permitir sabedoria para que possamos discernir a sua palavra. Que o Senhor Deus nos permita a coragem, a força e as habilidades para que nós possamos viver em prol do seu trabalho. Esse tempo agora, nós pedimos para que o Espírito Santo possa cuidar e conduzir. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대에서 준비하신 찬송해 주시겠습니다. 낮의 해와 밤의 달도 나를 해치 못하네. 만물을 지으신 우리 주 나를 지켜주시네. 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고
Muito obrigado. Então, seja os irmãos no cântico, seja de forma online. Então, realmente já avançou demais, não é? Então, nós estamos sempre desenvolvendo, mas não sei se está indo para frente ou para trás. Eu gosto mais que seja offline, mas esse tempo de nervosismo por conta de tensão por conta do coronavírus, eu espero que acabe rapidamente. Eu agradeço pelos irmãos e irmãs que prepararam o coral. Então vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 5. Palavra de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Eu irei ler este versículo, Efésios, capítulo 5, versículo 18. Então vamos ler todos juntos silenciosamente. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, durante a semana que passou, na semana passada nós ouvimos sobre realmente andai em espírito, conforme a palavra de Gálatas em foco. Então, se nós somos cristãos, nós recebemos a salvação, nós conseguimos a vida eterna. E enquanto vivemos nessa terra, nós somos cristãos. Então, ser cristão quer dizer que é uma pessoa que nasceu de novo, é uma pessoa que conseguiu a vida eterna, é uma pessoa que se tornou filho do Senhor Deus, é uma pessoa que pertence a Deus. Quer dizer que Cristo vive naquela pessoa. Como Romanos capítulo 8, versículo 9, realmente quem não tem um espírito dentro de si não é de Cristo. Então, tem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas não são de Cristo. Então, não podemos chamar qualquer pessoa de cristão. Então, é somente uma pessoa que nasceu de novo. E nós precisamos verificar se essa pessoa nasceu de novo ou não. Que é através dos frutos. Então, através dos frutos dessa pessoa, nós podemos verificar se existe o testemunho de ele ser um salvo diante do Senhor Deus ou não, que é manifesta dentro da vivência. Então, quando todas as árvores estão pequenas, nenhuma pessoa sabe se é uma árvore de maçã ou é uma árvore de qualquer outro tipo de fruto. Você só percebe quando ela cresce e dá os seus frutos. Então você começa a discernir essas árvores. Você percebe, será que é uma videira? Será que é uma maçã? Será que é de caqui? Então nós podemos saber que uma árvore boa dá um bom fruto. Então uma árvore boa não tem como dar um fruto ruim. Então não tem como a maçã dar uma banana. Então, nós não temos como colher uva de um espinheiro. Então um fruto bom só dá através de uma árvore boa. Então o fruto bom representa a vivência da pessoa. Então o Senhor, Ele está dentro deles e eles estão dentro do Senhor. Então quer dizer que isso é para a glória do Senhor Deus. Isso são os frutos para o Senhor. Então inicialmente nós temos recebido a salvação, nós temos nascido de novo. Então quando passa-se o tempo, nós podemos ver, será que essa pessoa realmente recebeu a salvação? Será que essa pessoa conseguiu nascer de novo? Será que o Senhor Jesus está dentro dele? Então isso são as manifestações, são os exemplos. São as testemunhas, as evidências que se manifestam. Então quer dizer que a vivência dessa pessoa, ela vai mudando. Não que mude por completo em um instante. Mas pouco a pouco nós podemos ver que existe uma mudança. Nós podemos ver que existe o verdadeiro formato de um cristão. Então isso é algo lógico, algo necessário que se manifeste. Então é por isso que você nascer de novo, você se tornar cristão. Então tudo isso é algo surpreendente, é uma verdade extraordinária. Então o que vocês pensam sobre isso? Isso é algo normal que acontece?
Então, o Senhor Jesus, para nós cristãos, Ele disse que nós não pertencemos ao mundo. Então, nós somos pessoas que fomos escolhidos do mundo. Então, nós somos pessoas que vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, antes recebemos a salvação, nós estávamos no meio de todo o maligno. Nós estávamos vivendo o domínio do príncipe da potestade do ar, que é o diabo. Então, mas o Senhor, Ele nos resgatou do domínio do diabo e nos conduziu da morte para a vida. Nós somos pessoas que fomos discernidos da morte. Quer dizer que nós éramos pessoas que vivíamos no meio do mundo, mas não pertencemos ao mundo. Então, nós, mesmo que estejamos neste mundo, nós somos pessoas que pertencemos aos céus, nós pertencemos a Deus. Então, nós estamos vivendo nessa terra é algo momentâneo, temporário. Então, mesmo que vivamos algumas dezenas de anos, então, nós podemos pensar que isso é um longo período de tempo, mas quando se passa, nós vemos que isso foi somente algo curto, temporário. É por isso que quando eu vou contando a minha idade, eu fico pensando, quando que eu envelheci tanto? Então, tudo parece um instante que se passou. Então, quando eu olho esse panorama, é como se fosse uma história que se passou rapidamente. Então, se olharmos Salmos, capítulo 9, realmente a minha vida foi como um instante. Passou-se rapidamente. Então, não pense neste mundo como algo longo. Então, se passar um tempo, logo nós iremos nos encontrar com o Senhor. Então, vamos viver junto com o Senhor, nós iremos encontrar com este Senhor no futuro. Nós iremos entrar neste reino preparado pelo Senhor. Então, só de pensar, imaginar nisso, o meu coração já fica cheio de graça. Então, nós temos recebido a salvação, nós temos nos tornado em cristãos, não podemos pensar que é algo pequeno. Não posso pensar em algo pequeno, achando que é algo religioso. No mundo existem muitas religiões. Nós temos o hindu, nós temos o budismo, nós temos o islamismo, nós temos diversas religiões que as pessoas se esforçam, que as pessoas se dedicam. E tem muitos que se dizem cristãos, que se dizem religiosos, não é mesmo? Então não tem nenhuma relação, não existe nenhum significado em especial quando olhamos para essas pessoas. Porque quando recebemos a salvação, nos tornamos em filhos do Senhor Deus, nós nos tornamos em cristãos, nós nos tornamos em pessoas que herdamos o reino de Deus, nós nos tornamos em povo de Deus. Nós temos recebido a salvação, nós nos temos tornado filhos do Senhor Deus, é algo surpreendente. Nós precisamos pensar isso como algo grande, não é algo pequeno. Então, se você não pensa nisso de forma correta, a vivência dessa pessoa não é nítida. Então, nós começamos a pensar, será que essa pessoa realmente recebeu a salvação ou não? Será que, porque olhando pelas falas, parece que recebeu a salvação. Parece que em alguns momentos ele vive bem a vida de fé, mas tem vezes que ele vive de forma confusa. Então, precisa ser exato a vivência de fé. A cor precisa ser exata. E é por isso que após recebemos a salvação, a nossa vivência não é vivendo conforme a carne, mas nós vivemos conforme o Espírito. Como em Romanos capítulo 8, nós todos, aqueles que realmente vivem conforme o Senhor, então não vivem seguindo a vontade da carne, mas sim o do Espírito. Quer dizer que essa pessoa é filho de Deus. Então uma pessoa que vive seguindo o Espírito do Senhor, essa é a evidência de que é o filho do Senhor Deus. É o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, tudo é o mesmo significado. Então, nós seguimos a vontade do Espírito Santo, é seguir a vontade do Senhor Deus. Então, ao contrário de você seguir o Espírito, é você seguir a carne. Então, uma pessoa que vive conforme a carne, precisa verificar, será que eu estou vivendo conforme o Espírito? Será que estou vivendo conforme a carne? Então, tem momentos que parece que ele está vivendo pelo Espírito, mas tem momentos que ele está vivendo pela carne. Então, mas tem pessoas que parece que não é nada. Então, vai de um lado para o outro, não está nem aí. Então, não pode ser assim. Então, não pode ser como um morcego que vai voando, que parece um pássaro, mas também parece um rato, parece um pombo. As cores, não dá para ser nítido no meio da noite, você não consegue verificar o que é.
Parece um corvo às vezes. Então agora seguindo o Espírito Santo. Então nós vivemos conforme o Espírito Santo. É algo que nós precisamos estudar de forma exata. Nós precisamos conhecer exatamente. Então qual é o motivo de nós estarmos estudando na escola? Então, algumas pessoas falam: ah, eu só preciso me esforçar e ganhar dinheiro. Para que eu vou para a escola? E tem outros pais que não enviam seus filhos para a escola. Por quê? Porque eles falam: ah, é só deixar ele trabalhar, ele seguir o meu trabalho, ele pode suceder o meu trabalho. Eu já tenho uma empresa, ele vai ganhar muito dinheiro. Não preciso mandar ele para a escola. Para que ele vai ficar perdendo o tempo dele estudando? Então, tem pessoas que não enviam seus filhos para a escola. Então, o que vocês pensam sobre isso? Então, será que a escola é um lugar onde você vai para aprender técnica, para você aprender dinheiro? Então, a escola é um lugar que você não precisa ir se você tiver meios de ganhar dinheiro? Então, a forma do estudo, o objetivo do estudo é formar uma personalidade, formar um homem dentre homens, um homem gentil, uma personalidade exata, com ética, com moral. Então, tem muitas pessoas que esforçam bastante para enviar seus filhos para as universidades públicas, federais, famosas no mundo, e fazem ele estudar e ele consegue mestrado, doutorado. Mas olhando para a vida dessa pessoa, é uma pessoa que não respeita os outros. Então as pessoas olham para ele e falam: nossa, que ignorante. Está falando de ignorância por ele ser uma pessoa não instruída, uma pessoa que não tem conhecimento? Não, não é isso. É porque as ações dessa pessoa realmente faltam respeito, faltam equidade, não agem com ética para com o outro ou no seu trabalho. Então nós podemos ver que tem pessoas que querem estudar, mas não conseguem porque são pobres. Mas depois que passam o tempo, eles se tornam famosos e têm um sucesso, como Abraham Lincoln, que nasceu numa cabana de madeira, realmente não tinha dinheiro, não tinha condições para estudar, mas ele se tornou presidente dos Estados Unidos. Então tem muitas pessoas que são assim, se olharmos no exterior. Se olharmos um dos evangelistas mais famosos do mundo, J.R. Moody. Então ele não conseguiu nem se formar no ensino fundamental, mas ele vivia uma vida tão pobre, não tinha comida, ele ia para a casa dos outros e fazer um trabalho, outro, temporário, diário para ganhar dinheiro. Eu li a biografia dele e eu realmente me assustei com isso. Mas ele se esforçou bastante, estudou esforçadamente. Então, após ele nascer de novo, ele se tornou um dos pastores, evangelistas, pregadores mais famosos do mundo. Então, quando nós olhamos J.R. Moody, ele soube que ele era ignorante em relação ao conhecimento do mundo. E é por isso que ele construiu uma casa no interior da cidade natal dele e estudou durante um longo período de tempo. Ele se esforçou para estudar. Então, mesmo não frequentando a escola, claro que ele pode estudar e tem o conhecimento, ele aprende alguma coisa, não é? Mas você ir para a escola, existem vários motivos. Então, enquanto você recebe vários ensinamentos através dos professores, através da escola, mas junto dos seus colegas, você está ali realmente interagindo com eles, se socializando com eles. Então você recebe o que? Treinamento para se tornar um homem civil, civilizado. Então quer dizer que o conhecimento deste mundo, o estudo, qual é o motivo? Qual é o motivo do ensino? É para formar pessoas civilizadas, pessoas pensativas, pessoas que realmente a vivência vem logo atrás, através da socialização, através do ensino, através do crescimento, amadurecimento dessa pessoa. Como um doutor que eu conheço da Universidade de Seul, que agora ele já está próximo dos seus 100 anos de idade, e até agora ele está realmente dando aulas, palestras dentro da universidade. Então eu nunca ouvi um testemunho exato sobre a salvação dele, mas a fé que ele tem no Senhor Deus eu vi que era bem grandiosa.
Então, enquanto ele dava as palestras, ele disse uma coisa. Quando ele era pequeno, ele pegou uma doença que era de morte. Ele iria morrer por conta daquela doença. Ele orou: Deus, por favor, me permita mais uma chance. Cuide dessa doença e eu viverei o resto da minha vida pelo Senhor. E o Senhor curou a doença dele. E ele disse que ele realmente depositou a vida dele toda para viver pelo Senhor. Então, olhando uma coisa dessas, realmente, eu também tive experiências assim. Então, realmente, quem é que salvou o meu espírito? Quem é que criou esta carne? O Senhor que me ajuda. Todas essas coisas, algo que é meu não é meu. O objetivo de eu estar vivo, eu estar servindo ao Senhor, não é para ganhar dinheiro, não é para eu viver bem. Eu estou vivendo porque existe um objetivo, existe um motivo de fazer o trabalho do Senhor Deus. Eu não vivo para ganhar dinheiro. O objetivo de eu viver no mundo é lógico, é pelo Senhor. É por isso que o dinheiro, os bens, eles vêm logo em seguida, vêm naturalmente. Então isso é algo lógico, isso é algo exato diante do Senhor Deus. Então nós podemos ver que realmente isso é você ter um objetivo, uma decisão exata dentro do seu coração. Então quando o cristão ele tem um objetivo exato dentro do seu coração, o Senhor Deus ele ajuda. Então tem pessoas que vivem realmente para ganhar dinheiro, tem pessoas que querem ganhar bens no mundo, fama. Tem pessoas que falam, eu vou viver por isso e vou morrer por isso, não tem problema nenhum. Realmente precisa ter um objetivo exato na vida. Se você tem um objetivo exato para você viver, o Senhor Deus irá ajudar essa pessoa. Porque o Senhor Deus disse o quê? Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E assim as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se obedecemos a palavra do Pai, tudo vai acontecer de forma tranquila. Eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, porque o Pai sabe de todas as coisas. O Pai ele vai se encarregar dessas coisas. Se olharmos em Mateus capítulo 10, versículo 3, o Senhor Deus, nosso Pai, ele está contando até os fios de cabelo. O Senhor Deus, ele sabe até quantos fios de cabelo eu tenho. O Senhor, ele conhece melhor a minha vida do que eu conheço a mim mesmo. O Senhor, ele se responsabiliza por mim. Então, se for a vontade do Senhor Deus, eu vivo. Se for o objetivo do Senhor Deus, eu morro. Então, realmente é tudo pela vontade do Senhor. Se não for a vontade do Senhor, mesmo que eu queira fazer, eu não devo fazer. Não é mesmo? Então, realmente, eu estar ali, realmente servindo ao Senhor, não é vir no domingo e orar um pouco e achar que eu estou pregando a palavra, falar, vou cantar com os irmãos. Até os outros religiosos do mundo fazem bem isso. Então, me desculpe, isso parece uma repreensão para vocês, mas isso é algo que nós precisamos pensar muito bem sobre a nossa vida. Isso é algo que precisamos verificar. Será que realmente estou vivendo como filho de Deus de forma correta? Será que eu estou vivendo como um cristão? Será que Cristo realmente vive em mim? Então isso não é algo religioso, isso não é uma doutrina. Isso é algo exato, espiritual que eu preciso pensar. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Se olharmos em 1 João capítulo 2, versículo 6, realmente Cristo vive em mim. Cristo sabe. Então Cristo vive em mim e eu vivo nele. Então realmente o Senhor faz com que nós possamos viver somente pelo Senhor. Então realmente se nós vivemos a nossa vida, nós podemos ver que o Senhor, ele me conduz. O Senhor, ele ensina dentro de mim. Então, de forma silenciosa, enquanto eu estou ouvindo a palavra do Senhor Deus, eu estou pensando na palavra, refletindo na vontade do Senhor Deus, o Senhor, ele nos ensina. Então, se o Senhor ele está me ensinando, me guiando de forma silenciosa, eu preciso obedecer. Eu não posso falar, mas eu não quero, eu quero viver do jeito que eu quero. E ignorar a palavra do Senhor Deus. Isso não está certo. Então, o Senhor ele vai nos repreender dizendo, não pode ser assim, não pode ser assim. Então, mas se nós continuarmos vivendo do jeito que nós desejamos, o Senhor ele vai largar a mão de nós. Não é mesmo? Então, a vivência do cristão, realmente, cada fala, cada passo a passo, precisa ser cuidadoso. Como Salmo 119. Como nós podemos ver que o Senhor ele disse que todos os meus passos, todo o meu fazer, que o Senhor possa conduzir.
que o Senhor possa guardar a minha vida, para que nenhum realmente pecado possa dominar sobre mim. Então, todo o meu caminhar, que o Senhor possa conduzir para o Senhor, para que nenhum pecado deste mundo possa dominar sobre mim. Então, ainda dentro de nós temos o homem do passado, do exterior, da carne, vivendo pelas coisas deste mundo. É um mundo onde o diabo ele vive trabalhando dentro de nós. Então, o Senhor, ele enviou seus discípulos e disse, realmente é o mesmo que estar enviando uma ovelha para o meio do covil dos lobos. Então a ovelha está no meio daqueles predadores, no meio daqueles lobos. Realmente, como é que vai acontecer? Então todos vão morrer? Então, mas o Senhor, ele está fazendo o quê? Protegendo o Senhor que está presente ali. Então Davi, quando ele estava cuidando das ovelhas, quando os lobos vieram atrás das suas ovelhas, quando o urso vem atrás do seu lobo, das suas ovelhas, o leão, o que ele fez? O urso ou o leão? Ele foi e lutou contra o urso, contra o leão. Será que ele lutou somente contra esses animais? Não. Quando ele era um pastor de ovelhas, ele tirou a ovelha da boca do urso, do leão. Ele resgatou as ovelhas. E quando o leão, o urso atacava a ovelha ou o Davi, ele matava o urso e o leão. E Davi, ele disse, realmente, eu vou lutar contra Golias. E Saul, olhando para ele, falou, nossa, é somente uma criança. Todos os generais, os comandantes, soldados estavam com medo de Golias. Será que Golias ia deixar o Davi? Mas Davi disse o quê? Por que todos estão adormentados por causa dele? Me deixa que eu vou lutar com ele, porque ele está insultando o nome do Senhor. Então nós podemos ver que Golias, ele tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos nos pés. Ele era como se fosse uma aberração, um monstro. Era gigante. E ele tinha um escudo, uma lança bem grande. E como um monstro, ele estava gritando. Então ele estava dizendo para vir lutar com ele. E o que Davi disse? Então quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, realmente ursos e leões vieram para realmente atacar as ovelhas. E eu lutei contra eles e salvei as ovelhas. Então o Senhor que me resgatou da ovelha, dos ursos, vai me proteger do Golias. Então se não tiver uma experiência dessas na vida, não tem como ele ir contra o Golias. Então agora nós não estamos olhando para Golias. Então Davi, ele está olhando para o Senhor Deus que está com ele. Ele está vendo, o Senhor Deus pode acabar com um homem daqueles. Então ele pegou e lançou uma pedra contra Golias. E aquela pedra encravou-se bem na testa de Golias e Golias morreu. É por isso que o povo de Israel teve uma vitória surpreendente. Então Davi, ele tem o formato do Senhor Jesus, Rei dos Reis. Ele é o formato do homem exato diante do Senhor. Então o Senhor Jesus é aquele que acabou com a cabeça de Davi, do Satanás, perdão. Quer dizer que a vitória do Senhor Jesus é a nossa vitória. Então o que é que nós temos medo agora? Então o Senhor Deus Pai que está junto com Davi, o Senhor Deus Pai que está com o Senhor Jesus, agora está conosco. Então se nós cremos, vai acontecer conforme a fé. Mas por que nós estamos com medo recuando? Por que nós estamos recuando e perdendo para o diabo? Então, a vivência do cristão, de qualquer forma, não é uma vida religiosa. Nós somos filhos do Senhor Deus. Nós somos filhos do Senhor Deus. Nós somos cristãos. Então, a ovelha, quando vai de um lado para o outro, o Senhor está protegendo. O Senhor está conosco. Como alguém ousa atacar essas ovelhas? Então, é por isso que a vivência do cristão
É como o Senhor diz, realmente vós estáis dentro de mim e eu estou dentro de vós. Como na palavra de João, nós precisamos saber que o Senhor está dentro de mim, o Senhor está me conduzindo, eu preciso crer nisso. E agora o Senhor, Ele está como Espírito Santo dentro de mim. Agora o Espírito Santo, Ele me protege. Agora o Espírito Santo me conduz. Agora o Espírito Santo me protege. Quer dizer que o Senhor, Ele me ensina a sua palavra dentro de nós. O Senhor, Ele nos mostra qual é o trabalho, qual é o dever que deve ser feito. E é por isso que a condução do Espírito Santo é através do trabalho do Espírito Santo, é viver conforme o Senhor. Então, como é que isso acontece? Então, conforme a palavra de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Então, nós não podemos estar embriagados. Não vos embriagueis, porque isso é dissolução. Então, nós precisamos receber o quê? Estamos cheios do Espírito Santo. Dentro dessa palavra tão curta, existem tantos temas, tantos assuntos para serem abordados, para compreendermos. Então, se olharmos para essa palavra de Efésios, é uma palavra que foi enviada para os irmãos da igreja de Efésio. Então, não foi enviado para aqueles que não creem. Então, ele não está dizendo, vocês embriagados, vocês bêbados, parem de beber. Não é isso que o Senhor ele está dizendo. É a palavra de Cristo para os irmãos, para os salvos. Então, é para os cristãos, porque dentre os cristãos tem cristãos que sim, ficam embriagados também. Então, os cristãos, eles bebem como se fosse mania. Bebe um gole, outro gole, um copo, outro, e se embriagam. Então, uma pessoa que bebe bebidas alcoólicas, ela bebe para se embriagar, não é? Então, o Senhor, ele disse para não se embriagarem. Então, porque isso é uma dissolução. Então, realmente, se nós olharmos isso, entre nós cristãos, se existe alguém que está embriagado, precisa se arrepender diante do Senhor Deus. Quem está embriagado jamais pode receber a condição do Espírito Santo. Jamais ele pode estar cheio do Espírito Santo. Porque quem se embriaga é totalmente o contrário de estar cheio do Espírito Santo. É uma ponta a outra. Totalmente diferente. Então, o que significa você estar em contenda ou você estar em dissolução? Quer dizer que você vive de qualquer jeito, você fala de qualquer jeito, você age de qualquer jeito, você vive do jeito que você deseja. É por isso que se olharmos Efésios capítulo 4, versículo 19, o Senhor disse, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então, as pessoas do mundo são pessoas que não têm nenhum sentido. Mesmo que pequem, eles não têm sentido nenhum. Eles não sentem nada nesse mundo. Então, vocês conhecem a hanseníase, não é? A hanseníase, você perde as pontas dos dedos, as extremidades do seu corpo, você perde a ponta do nariz, as orelhas caem. Então, realmente, quando antigamente estava evangelizando, então, dentre os irmãos, tinha um irmão que trabalhava no posto de saúde pública. E ele andava de um lado para o outro procurando os irmãos que estavam com hanseníase. Então, tem pessoas que estão com hanseníase, mas não sabem que estão com hanseníase. Então, ele não está procurando pessoas criminosas. Ele vai de um lado para o outro para procurar pessoas que têm hanseníase porque não sabem que tem hanseníase. Então, esse irmão, ele sabe, batendo o olho, sabe quem tem hanseníase. Então, a pessoa tem um pouco, o olho da pessoa está um pouco estranho, o rosto está um pouco amassado. Então, tem uma distorção facial. Então, você olha e fala, nossa, que estranho. Então, são pessoas que você, olhando, você sente que está estranho. Então, ele andava na feira e olhava e falava, senhor, venha conversar comigo. Então, ele achava, você o quê? Você o quê? Um detetive? Você é policial? Ele fala, não, é porque parece que o senhor tem algum problema. Então, ele falou, você está sentindo alguma coisa? Pergunta sobre sinais e sintomas. E essa pessoa fala, não, mas eu não estou sentindo nada. Perdeu a sensibilidade. Ele vai e belisca a pessoa, ele mexe nas extremidades, e a pessoa não tem sentimento nenhum.
Então ele fala, você sente dores? Ele fala, não. Então ele fala, vamos para o posto de saúde. Aí ele fala, por quê? Fala, porque o senhor está com hanseníase. Então as pessoas se assustam. Então, porque isso acontece um grande problema, né? Isso se torna uma fofoca, se espalha esses rumores falando, alguém pegou hanseníase naquela cidade. Então realmente precisa ir rápido para o posto de saúde, para receber o tratamento, para ser curado. Então se você for tratado rapidamente, você trata mais rápido de qualquer outra doença no pé, não é mesmo? Tem doenças que não curam rapidamente. Então se você cura-se rápido, você pode se curar rapidamente, mais rápido do que um resfriado. Então realmente tem pessoas que não conseguem se cuidar porque a hanseníase já progrediu muito. Então como é que uma pessoa não sente? Porque perdeu sensibilidade, perdeu o sentimento das coisas. Então se uma pessoa ela se torna uma pessoa leprosa, mesmo que ela peque, ela não sente. Porque o pecado ele está presente das pessoas que não têm sentimento, que levam as pessoas à dissolução. As pessoas que vivem no meio da dissolução quer dizer que vivem agindo do jeito que desejam. Falam do jeito que querem, bebem bebidas alcoólicas do jeito que querem, gritam do jeito que querem, brigam. Então nós podemos ver que é uma pessoa que realmente seja de forma sexual mesmo, ele age de qualquer jeito. Então ele vai e vive vidas de prostituição, então vive uma vida totalmente perdida. Então quer dizer que uma pessoa vive no meio da distorção, vive no meio da contenda, vive uma vida totalmente perdida, sem foco. Então quer dizer que está vivendo em toda a sujeira, toda a imundícia, ele vive do jeito que ele deseja, no meio da cobiça. Então os cristãos também, realmente até aqueles que receberam a salvação, tem que tomar cuidado porque podem estar embriagados, porque a embriaguez é o início da dissolução. Como em Provérbios capítulo 23, a partir do versículo 20, nós podemos ver uma pessoa que está adormecida, que está no meio da embriaguez. Então a pessoa bebe da bebida alcoólica e no final a bebida alcoólica bebe a pessoa. Quer dizer que realmente domina sobre aquela pessoa. Porque uma pessoa quando se embriaga, ela fala qualquer coisa, ele vê coisas nada a ver, ele não está em si. Ele não tem consciência do que faz. Então ele começa a falar, nossa, por que a rua está tão estreita? Ele começa a enxergar coisas, fala coisas que não falava antes. Então vive no meio de qualquer, realmente, coisa, faz qualquer coisa no meio da sujeira, no meio da multidão. Peca pecados que não cometia. Tem vezes pessoas que matam o outro, tem pessoas que podem morrer por conta da embriaguez. Então a bebida alcoólica realmente segura a vida dessa pessoa e não deixa ela quieta. As pessoas que gostam de bebidas alcoólicas, realmente elas fracassam por conta da bebida alcoólica. Então não somente o fígado, carnalmente, os órgãos deles, ele pega uma doença, mas acaba com a família, acaba com o trabalho, acaba com todo o objetivo da vida dele. Então, se uma pessoa que é embriagada, ela não está em si. Então, ao contrário, o cristão não pode ser assim. Então, agora, já que eu disse sobre a embriaguez, então, quando você está embriagado, então, vocês sabem que a pessoa está fora de si, não é? Então, tem vezes que uma pessoa parece normal, mas quando ela fica bêbada, ela começa a falar besteiras, ela bate nos seus familiares, ela quebra as coisas da casa, ela fica louca, surta. Então, antes, quando eu estava em Mokpo pregando o evangelho, então a esposa tinha recebido a salvação, mas o marido não recebeu a salvação. E nós tentamos evangelizar para esse marido. Esse marido era um alcoólatra. Ele já estava viciado. Então, ouvindo realmente a história dele, eu vi que na Guerra das Coreias ele havia matado muitas pessoas. Então, quando ele bebia bebidas alcoólicas,
um monte de coisas, ele relembrava. Ele tinha o trauma, a síndrome do pós-guerra, síndrome pós-traumática. Então realmente ele começava a quebrar todas as coisas, ele via pessoas mortas. Então ele tentava acabar com a bebida alcoólica, ele parava. Uma vez ele subiu num templo no meio da montanha, ficou durante um longo período de tempo sem beber. Durante um ano, e depois quando ele desceu do templo, sem beber, ele ficou orando, ele falou, nossa, agora eu vou beber só uma para celebrar a minha saída do templo. E daquele dia aconteceu um grande problema. Então é algo realmente muito engraçado se pensarmos assim. Então realmente ele começou a pensar, o que eu vou fazer da minha vida de embriagado? Realmente nem ele consegue corrigir isso. Então eu vi pessoas assim. Então pessoas que são alcoólatras. Então é realmente muito difícil de resolver isso. Então tem pessoas que se viciam. O vício é algo que dá medo. É algo totalmente medonho. E é por isso que uma vez eu disse, então agora faça conforme o que eu estou dizendo. Então eu comprei uma Bíblia e eu disse para ele, sempre me procure, todos os dias. E todos os dias ele veio para conversar comigo. E assim ele tirou uma folga no trabalho. E todos os dias ele vinha para aprender a Bíblia. Todos os dias vinha aprender a palavra, conversar individualmente. Assim ele conseguiu entender. Ele mudou por completo. Então o Senhor Jesus, ele está dentro de mim. Então agora eu me tornei uma nova pessoa. Então se nós temos uma pessoa que é assim, após receber a salvação também, tem pessoas que bebem pouco a pouco, realmente pouco diversão, mas isso é o início da dissolução. Cristãos não podem ser assim, entenderam? Então tem outras pessoas que eles não se embriagam, então, mas tem coisas que eles ficam embriagados em outras coisas, além da bebida alcoólica, se embriagar no dinheiro. Como em Lucas capítulo 15, realmente o Senhor ele diz para nós vencermos de toda a cobiça, todo o desejo da carne. Então nós não podemos nos prender aos desejos carnais. Então esses desejos da carne, realmente tem muitas pessoas que perdem a sua visão, o seu desejo para as coisas mundanas. Um dia alguém perguntou para uma pessoa, qual é o barulho da moto passando? Então essa pessoa viciada em dinheiro disse, nossa, ele vai passando e fala, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então quer dizer que tudo que ele pensa é dinheiro. Ele vive, tem muitas pessoas que por conta do dinheiro enlouqueceram, surtaram. Então realmente está louco. Realmente dormindo, acordado, ele vive por aquilo. Como 1 Timóteo capítulo 6, ele diz realmente uma pessoa que vive por conta do dinheiro, por conta dos bens, realmente ele partiu do Senhor, ele se perde para as coisas deste mundo. A pessoa que recebeu a salvação, tem muitas pessoas que vivem por conta do dinheiro também. Se olharmos em Hebreus capítulo 13, então nós precisamos realmente ver que nós não podemos nos satisfazer com o dinheiro. O Senhor ele diz que o Senhor ele não irá partir de nós se nós estivermos com o Senhor. O Senhor ele estará conosco nos ajudando. Mas por que os irmãos eles amam o dinheiro? Então se eu trabalhar de forma correta, eu fazer o meu trabalho, eu viver diante do Senhor Deus, eu viver conforme o que o Senhor Deus me permite. Se o Senhor permitiu para que eu vivesse pobre, então eu viver pobre. Se o Senhor permite para que eu viva rico, então eu posso viver como um rico. Eu só preciso viver dentro dessa graça do Senhor. Mas, através do meu trabalho, por conta de minhas ações, eu vou lá e acabo com a minha consciência, eu tento ver pelo dinheiro, enlouquecido pelo dinheiro, eu me perco no dinheiro. Então, qualquer coisa eu falo, dinheiro! Então, precisa acordar do dinheiro. Então, tem pessoas que estão loucas por conta do dinheiro. Então, será que nós estamos vivendo por isso? Então o Senhor ele diz insensato, realmente os bens que tem ajuntado, para quem será? Se hoje realmente o Senhor ele vir buscar o espírito dessa pessoa. Então tem cristãos que eles não conseguem acordar. Então eles ficam pensando, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou viver com bem com os outros?
Ah, eu vou comer comidas boas, eu vou viajar pelo exterior, eu vou viver com uma pessoa realmente rica. Então não precisa ir pro céu, não é? Viva bem nessa terra e morra. É ir pro inferno. Então, os cristãos na terra, o Senhor, ele diz que existe o sofrimento para receber a glória com o Senhor. Então, você ter o sofrimento é para você ver pelo Senhor. Você vê pelo Senhor, você pode receber perseguições, você pode ter algum tipo de dificuldade, pode ser diversas coisas. Mas nós precisamos nos alegrar na esperança do Senhor. Nós nos alegramos por conta de alguma coisa neste mundo? Nós estamos desejando algo deste mundo? Não é. Acordando ou dormindo, o que é que nós esperamos neste mundo? Nada. Aqueles que amam o dinheiro, o Senhor, ele disse que eles partem da fé. Partem da fé, partem da palavra. Então ele parte do meio da obediência diante do Senhor Deus. Então a pessoa que recebeu a salvação, então se ele tem esse tipo de coração, o Senhor Deus não vai deixar essa pessoa quieta. Então eu já vi diversas pessoas assim. Então, o Senhor, ele realmente tem muitas pessoas que eu já vi que ganham muito dinheiro, se esforçam bastante, mas por fim, ele fracassa e perde tudo. Até na escola também. Tem muitas pessoas que não conseguem, dizem que obedecem ao Senhor Deus, que servem ao Senhor. A casa do Senhor está realmente totalmente perdida, está empobrecida. Ele precisa ajudar, ele precisa ofertar, mas não, ele guarda todo o dinheiro dele. Então o Senhor, ele disse o quê? Que vai tomar essa bolsa de dinheiro. O Senhor disse que vai assoprar esse dinheiro dele. Tá meio fraco o microfone. Então quando o Senhor sopra, quando o Senhor ele fala que vai assoprar, tudo vai sumir, tudo vai voar. Então se for a vontade do Senhor Deus, ele morre ou vive. Então será que você pode ver do jeito que você quer? Será que Deus vai deixar você ver do jeito que você deseja? Nós já estamos dentro da mão de Deus. Não tem lugar para correr. Viver ou morrer agora é pelo Senhor. Então não podemos esquecer que estamos nas mãos do Senhor. Então você ter o desejo pelos bens deste mundo. A vivência do cristão é quebrada por conta dos bens materiais. Como o apóstolo Paulo já disse. Então nós não trouxemos nada, então nós não iremos levar nada. Então nós precisamos estar satisfeitos com o que temos para comer e vestir. Então se estivermos no meio da riqueza, nós não podemos nos satisfazer no meio da riqueza. Nós precisamos utilizar pelo Senhor. Se eu sou pobre, eu preciso viver dependendo do Senhor no meio da pobreza. Então, como é a vida de fé dessa pessoa? Qual é o valor dessa pessoa? É muito fácil, muito simples de saber. É só dar um amontoado de dinheiro para ele. Quanto de dinheiro? Pode ser 1 milhão, 10 milhões de reais. Tem pessoas que ganham na loteria e de repente ganharam, vamos pensar, 50 milhões. Então ele vai falar, nossa, será que isso é verdade? Isso é um sonho? É verdade, ganhou esse dinheiro. Então ele pode deixar, só na poupança já vai ganhar muito dinheiro. Então agora realmente a vida dele já melhorou por completo. E o que ele vai fazer com esse dinheiro? Se for um cristão, o que ele vai fazer com esse dinheiro? O que será que ele vai fazer? Ele vai falar, nossa, vou comprar a melhor casa. Nossa, eu vou comprar uma casa para os meus filhos. Ah, eu vou comprar o carro mais novo. Comprar a melhor roupa, melhorar os móveis, mudar os móveis para as melhores coisas que tem em casa. Se for um homem, vai mudar até a esposa. Me desculpem. Então, mas tem pessoas que fazem isso. Então nem trabalha. Por que vai trabalhar? Então, é por isso que quando você ganha dinheiro de uma vez, de repente, como em Provérbios já disse,
Uma pessoa que consegue os bens facilmente, isso não se torna bênção. O dinheiro que ele ganha pelo esforço é o dinheiro dele. O que ele ganha facilmente não é dele. Rapidamente ele perde. Uma pessoa que ganha dinheiro na sorte, rapidamente fracassa e perde a vida. E o cristão? Como é o cristão? Então vamos pensar que o Senhor Deus me deu esse dinheiro. Então eu sou um cristão. Então o Senhor é aquele que realmente enriquece e Ele também empobrece. Então eu preciso pensar, nossa, Deus que me deu. Então você precisa calcular muito bem nisso. Será que você vai usar isso para você? Então você utilizar para você é somente uma coisa básica, o suficiente. Davi, as grandes riquezas que ele tinha, ele serviu tudo para o Senhor. Se olharmos em 1 Reis, capítulo 20. Davi, ele pegou todas as riquezas, tesouros, ouro que ele tinha para construir o templo do Senhor. Ele usou tudo para o templo do Senhor. Todo o povo também deu tudo, seguindo o exemplo dele. E Salomão construiu o templo. E Davi orou. Então, eu e meu povo, realmente, que força que nós temos para servir, dar ao Senhor? Tudo veio do Senhor, então tudo precisa ir para o Senhor. Nós simplesmente entregamos de volta. Então nós estamos vivendo neste mundo, é temporário, nós somos como um peregrino, tudo foi dado pelo Senhor. Tudo que é do Senhor, nós só entregamos ao Senhor. Então com o coração humilde, nós entregamos ao Senhor. Então Davi é um homem surpreendente, não é? Então, isso não é ser especial, isso não é especial. Isso é a coisa mais normal que existe. Quanto que eu tenha, isso não é meu. Desde quando esse dinheiro é meu? Até a morte eu vou ficar segurando? Então eu, quando olho para algumas pessoas, tem pessoas que têm alguns bens, tem pessoas que são pobres. Estou sendo rico ou pobre. Então eu preciso realmente estar guardando o que é do Senhor. Então realmente você ser uma pessoa que é o servo do Senhor, o mordomo, não é? Você está guardando os bens do dono, você cuida da casa do dono. O meu tempo, a minha vida, a minha família, a minha juventude, os talentos, a saúde, tudo que o Senhor me permitir é do Senhor, não é meu. Tudo eu preciso utilizar para o Senhor. Orem e pensem, para que eu vou usar? O que será bom eu usar isso? Ou se nós olhamos para os americanos, então eles fazem donation, não é? Eles fazem as doações para as igrejas enquanto eles estão vivos. Então dizem que não existe, como posso dizer, não existe imposto se é uma doação, porque você simplesmente por livre-arbítrio você está entregando, você quer doar para a igreja. Então eu já fui mais de 40 vezes para os Estados Unidos. Eu não vou ali para brincar ou turismo. Eu ia 2 vezes ao ano. Então, por conta do coronavírus, até agora eles ficam me chamando, falando quando é que eu vou vir. Então, mas enfim. Então, durante um longo período de tempo, nós temos a nossa igreja lá, nós temos o salão de culto. E por perto existe o local de acampamento que a igreja realmente construiu. Realmente bem grande, bem bonito. Realmente não é tão grande como a nossa igreja, mas o restaurante está muito bem feito. Então, o local de dormitório realmente é como se fosse um hotel. Tudo suíte assim, bem feitinho os quartos. Então nós fizemos o acampamento diversas vezes ali. Então é bem caro você utilizar aquele local. Então, já que eles cuidam do dormitório, eles dão comida boa. Então realmente eles recebem muito dinheiro para realizar o acampamento lá. Então, mas eu não quero falar sobre isso. O que eu quero dizer é que sempre quando vamos lá,
Toda vez que eu vou, eles sempre constroem algo novo. Eu fico vendo, eu falo, nossa, com que dinheiro que eles têm para construir isso? Então quer dizer que as pessoas eles fazem doações ali. Donation. Então os cristãos nos Estados Unidos realmente são diversos. Então, se olharmos nos Estados Unidos, comparando no mundo todo, eu penso que o maior número de cristãos no mundo realmente está nos Estados Unidos ainda. Então quando tem pessoas que falecem nos Estados Unidos, quando eles falecem, eles vão e doam todos os bens que eles têm para a igreja. Tem pessoas que quando estão vivas eles fazem isso. Tem pessoas que realmente ofertam tudo. A mentalidade de ofertar realmente está muito bem feita lá. Então já que eles têm essa oferta continuamente, doações, eles constroem sem parar. E eu fiquei realmente com inveja. Então antes de eu construir o nosso local de acampamento, eu falei, nossa, como seria bom se nosso local de acampamento fosse assim. Então nós queríamos construir bem parecido. Então, não precisa fazer tão realmente bem feito como o deles, bonitinho. Mas realmente se existe a doação, isso é possível fazer. Então tem pessoas que servem lá no restaurante. As pessoas que servem naquele local construído pela igreja batista são idosos que servem, fazem os serviços dentro do restaurante. Bem cabelo branquinho, e eles estão lá servindo as pessoas. Então eles se voluntariam. Então eles são pessoas que se voluntariam falando que querem servir ali. Então eles somente pedem um local para se hospedarem, para poderem dormir e comer. Então eles se oferecem para servir as pessoas. Então os idosos com roupa branca, tudo bem arrumados. E eu olhando para aquilo, realmente eu fiquei realmente... me senti culpado, mas também eu fiquei muito agradecido por eles. Então existe uma coisa que eu realmente quero pregar para vocês. Tá, alguns anos atrás, tinha uma pessoa com realmente bastante idade e ele veio até um canal de televisão, uma emissora, e ele disse que queria doar esse dinheiro todo para uma universidade na Coreia e para crianças pequenas, que realmente crianças órfãos que cresceram pequenas, então para esses familiares também, para ajudar essas casas pobres. Ele pediu para que utilizassem dessa maneira. Então eu lembro até hoje o pedido dessa pessoa. Então ele tinha 2 filhos, mas ele deu 2 casas pequenas para os seus filhos e disse que não ia dar mais nada para os seus filhos. Então por que ele fez isso? Então ele disse porque o pai dele fez isso com ele antigamente. O pai dele disse, filho, não pense em dar os seus bens para os seus filhos. Realmente precisa utilizar para as pessoas pobres. Olha quantas pessoas pobres existem no mundo. Quer dizer que esse era o desejo do pai. Então para cumprir o desejo do pai, ele fez isso. Então essa pessoa é uma pessoa que não conhece a Deus. Então, porque se ele conhecesse a Deus, ele teria feito de outra forma. Então utilizar para as pessoas que estão indo para o inferno realmente tem bem maior valor, não é? Então ele estava fazendo tudo pela vontade do pai dele. Então realmente nós temos a ordem de Deus, mas nós não queremos fazer. Então quando eu olho para as pessoas do mundo que fazem isso, eu fico com vergonha. Então uma senhora que eu conheço em Daejeon, ela durante vários anos ela realmente viveu comprando casa, realmente ganhando muito dinheiro, alugando e fazendo comida no seu restaurante. Ela ganhou muito dinheiro e por fim ela pegou e ofertou tudo para a Universidade de Chungnam. E essa Universidade de Chungnam construiu até uma estátua para homenagear essa senhora. Então apareceu no jornal. Então aquela senhora também é incrível. Então tudo que ela juntou de dinheiro, ela guardou, economizou para ofertar, para doar para essa universidade. Então tem muitas pessoas que fazem isso no mundo. Então, antigamente eu vi o Jack Chan, vocês sabem, conhecem, em Hong Kong, ele tem muito dinheiro.
O filho dele também é um ator e ganha muito dinheiro. Mas o que ele disse? Ele disse que ele não ia dar nada para o seu filho. Porque o filho dele já vive bem, já tem o trabalho dele, então não tem para que dar o dinheiro para o filho dele. Então, todo o dinheiro que ele tem enquanto ele está vivo, ele disse que queria doar para as pessoas. Ele doou muito dinheiro que ele tinha. Então ele realmente já anunciou isso. Então até as pessoas que não creem no Senhor Deus fazem isso. Nós olhamos nos Estados Unidos, Bill Gates, que é judeu. Então ele é um homem rico dentre os ricos, né? Bilionário dentre bilionários do mundo. Então ele gosta de doar para a sociedade. Então, de qualquer forma, nós cristãos, comparado a isso, a maioria de nós somos pobres, não é? Não temos o que ofertar muito, mas mesmo no meio da pobreza eu preciso doar, preciso ofertar ao Senhor. Porque quando eu for para o Senhor, tudo que eu tenho, eu preciso entregar para o Senhor. Eu preciso conseguir fazer isso. É por isso que é uma coisa que eu sempre falo. Então, antes de realmente nós morrermos, então, tem uma casa pequena e eu estou vivendo sozinho, nós temos os familiares, não é? Mas todo o bem que eu tenho, tudo que está em meu nome, eu quero ofertar para a igreja. Eu quero ofertar para a missão. E eu conseguir doar, dar toda essa minha herança. Então, só de você conseguir fazer isso, realmente já é impressionante. Porque todos os familiares já são o quê? Já são cristãos, não é? Então, realmente, claro que grandes bens que nós temos vários familiares, parentes que vão querer os bens quando você morrer. Então, que eles vêm e brigam um contra o outro, a familiares. Então, nós podemos ver os ricos, como eles brigam um com o outro. Os irmãos e irmãs brigam para ganhar toda a herança do pai. Como em Lucas capítulo 15, nós podemos ver aquilo. Então, o homem, ele veio para o Senhor, ele disse: ah, Senhor, por favor, faça, porque meu irmão é cobiceiro, por favor, faça com que possamos dividir bem as heranças. Então não pode deixar os seus filhos brigarem por conta da herança, não é? Então, se por acaso eu, por algum acidente, morrer, acontecer algum problema, então, todos os bens que eu tenho, a minha casa, eu quero usar para a missão mundial. Tudo quero entregar para a igreja. Então você escreve realmente esse testamento e você simplesmente possa só receber a confirmação da lei, o respaldo da lei, e você vai conseguir fazer isso. Eu gostaria que os irmãos pudessem fazer isso. Porque tem muitos irmãos que pode ser que pode acontecer algum acidente e se você partir de repente, vai vir muito dos seus familiares, brigam por conta da herança. Então, enquanto vocês estiverem vivos, é muito bom você conseguir realmente ofertar tudo que você tem para só usar o suficiente para você ver. Eu não sei por que eu estou falando disso. Não era isso que eu queria pregar hoje, isso. Mas pregando, cheguei até esse tema. Então, porque isso eu acho que é algo que eu realmente queria contar para vocês. Então, se nós vivemos com esse coração diante do Senhor, de servir, de ofertar tudo ao Senhor, o Senhor ele vai se alegrar verdadeiramente. Então, de qualquer forma. Então, você embriagar-se no dinheiro, realmente é a mesma de você se embriagar com a bebida. É a mesma coisa. Uma pessoa que está perdida no dinheiro, uma pessoa que está perdida no dinheiro, é uma pessoa que está perdida espiritualmente. Judas Iscariotes, por conta do seu desejo, por conta do dinheiro, ele vendeu o mestre. Então ele vendeu por 30 moedas de prata, que é o valor de um escravo naquele tempo. O Senhor da vida dele, ele vendeu. Será que o Senhor ele vai ser vendido por conta de um homem chamado Judas? Então, Judas não vendeu o Senhor. Então, realmente,
quem realmente vende, o que ele vendeu? Não foi vendendo ao Senhor, ele vendeu a si mesmo, ele vendeu o seu espírito. Então ele vendeu ao Senhor, ele vendeu a ele mesmo e foi para a profundeza do inferno. Então, de qualquer forma, tem pessoas que estão embriagadas no dinheiro, tem pessoas que estão perdidas nos desejos carnais deste mundo, tem pessoas que estão, quando se perdem as coisas sexuais deste mundo, você não está normal. Tem pessoas que se prendem às essas relações carnais. Ele joga fora a sua família, joga fora os seus filhos. Então, realmente, até dentre as pessoas que receberam a salvação, realmente fazem isso. Claro que nós precisamos confirmar se realmente essa pessoa recebeu a salvação ou não. Tem pessoas que abandonam a sua família, abandonam os pais, abandonam a sua casa, abandonam tudo, abandonam até o Senhor Deus, porque está louco por conta de uma mulher. Tem pessoas que estão loucos por causa de homens. Está louco, louco. Então não está são. Não está são da cabeça. Só lemos em 1 Timóteo capítulo 15 também. Então, dentre as viúvas jovens, então realmente quando vocês abandonam o Senhor, você está se casando. Então você está se casando com quem? Com alguém que não acredita no Senhor. Então o cristão, ele está vivendo sozinho. Claro que é bom ele se casar com outro cristão, que é irmão ou irmã, que recebeu a salvação, e casar novamente com eles, não é? É muito bom, realmente não acontece nenhum problema se você casar dentro da igreja. Mas você casar com uma pessoa que não crê, por conta do dinheiro, por conta dos desejos deste mundo, você abandona o Senhor. Então quer dizer que é uma pessoa que se perdeu e voltou para o diabo. Então mesmo recebendo a salvação espiritual, ele abandonou o Senhor, ele abandonou a fé. Ele volta para o diabo, por conta do desejo carnal dele. Então está enlouquecido. Quando ele está embriagado, ele está perdido. Se olharmos em Hebreus capítulo 13. Em Hebreus capítulo 13, o Senhor, ele disse realmente, ele há de julgar aqueles que estão embriagados. Então uma pessoa que está embriagada, ou que não recebeu a salvação, vai para o inferno, não é? Mas realmente quem recebeu a salvação, o Senhor há de julgar. Há de julgar. Tem pessoas que se prendem à honra, ao mérito deste mundo, às glórias deste mundo. Ele não está normal. Olhe para os políticos. Se vocês provam uma vez esse sabor da política, não está nem aí para a sua família, para os seus parentes. Ele é junto o dinheiro da família toda para conseguir um cargo na política, uma posição. É por isso que se tem alguns irmãos que realmente querem viver de política, eu vou e impeço a vida deles. Então por que querem se prender aos desejos deste mundo, à sombra deste mundo? Então olhem para aqueles políticos. Claro que tem políticos que através da fé poderem servir ao Senhor, a este mundo cuidar bem diante da fé, diante do Senhor. Como é bom, mas olhem agora. Está cheio da malignidade dentro deles. Então, olha a multidão matou o Senhor. Então, não sei o que, através de uma reforma nós conseguimos mudar o país. Não, como assim? Como assim reforma? Por favor, parem com isso. Cristãos não podem entrar nesse âmbito da política. Então tem esses desejos por conta da glória e de honra, não é? Nós podemos dizer glória, questão de dinheiro, sucesso, parece bom de se comer, parece bom de receber. Os cristãos também, antes de receber a salvação, eles ficavam brigando entre si para ver quem era o maior. E após receber a salvação, quem é que está ali falando disso? Nenhum dos cristãos falava mais disso. Então, mas tem pessoas que após receber a salvação ainda continuam assim, não estão sãs da cabeça. Pessoas que pegam o bem ou provam da glória dessa posição,
Então ele fica enlouquecido. Ele quer ver disso. Então, você embriagar-se, tem pessoas que se embriagam de muito, por conta do poder, por conta da honra, orgulho, glória no mundo. Tem pessoas que estão viciadas nisso. Não são normais. É por isso que em Eclesiastes capítulo 9, versículo 3, então dentro dele está cheio da malignidade. Então está com o coração louco, cheio do pecado, e por fim ele volta para a malignidade. Então você está cheio do pecado dentro dele, está enlouquecido. Então se olharmos para o mundo, tem pessoas que não estão bens. Realmente olhe no mundo, olha quantas pessoas que estão loucas por conta do dinheiro, loucas por conta do pecado sexual. Tem pessoas que estão loucas por conta do seu hobby, hobbies estranhos. Estão loucas para se autossatisfazerem. Tem pessoas loucas no esporte. Tem pessoas loucas na música. Tem pessoas que estão ali se perdendo na sua própria consciência, porque eles querem se satisfazer. Então ele vai se perdendo, ele vai se enlouquecendo. E se nós olharmos o apóstolo Paulo, quando ele estava evangelizando, testificando sobre o Senhor, realmente de forma bem forte, o rei de Agripa, ele disse: realmente, Paulo, você está louco por conta dos seus estudos, você estudou muito, é por isso que você enlouqueceu, porque ele era um estudioso. O apóstolo Paulo estudou muito. O apóstolo Paulo disse: eu não estou louco, eu estou são. Então, porque eu estou aprisionado agora, mas tirando isso, vocês querem se tornar igual a mim. Então, aquelas pessoas olhando para os cristãos são um bando de loucos. Então, nós estamos vivendo para o Senhor, nós estamos vivendo pelo Evangelho. Nós não estamos nem aí para as coisas. É por isso que nós estamos enlouquecidos. Nós somos loucos. Nós estamos totalmente loucos, de forma certa. Então, o Senhor, ele disse para nós não nos embriagarmos, porque nós precisamos receber somente... Estamos cheios do Espírito Santo. Por que o Senhor ele disse dessa maneira? Para nós não nos embriagarmos, para nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você vive pelo Senhor. Você está forte, você está resistente. Então, no Pentecostes, nós podemos ver como os irmãos, os cristãos, eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles pregaram o Evangelho e os judeus falavam: nossa, eles estão loucos, vocês estão embriagados. E Pedro disse: eles não estão embriagados. Vocês já viram alguém embriagar-se no meio do dia? Então esse é o trabalho do Espírito Santo. Ao ver dele, os apóstolos Paulo estavam pregando o Evangelho e eles falaram: nossa, eles são embriagados? Por que eles estão gritando assim no meio do dia, sem nenhum medo? Sim, estão embriagados no Senhor. Embriagados no Espírito Santo. Quando você está embriagado no Espírito Santo, você não tem o que temer. Então você está forte, resistente. E agora? O cristão, dentre os cristãos também, dentre os cristãos que receberam a salvação. Então, ao ver do Senhor Deus, existem dois grandes grupos. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 1 até o versículo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 3, eu irei ler. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Nós olhamos a igreja de Corinto. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para eles receberam a salvação.
Então o Senhor, ele está dizendo realmente vocês são como crianças dentro do Senhor. Eu não posso considerar vocês como adultos. Então dentro de Cristo, então são aqueles que vivem no meio da carne. Então tem pessoas que vivem no meio da carne e tem pessoas que vivem dentro do Espírito. Então tem pessoas que são crescidas dentro do Senhor e tem pessoas que são crianças ainda. Então, se olharmos para a igreja de Corinto, eles já receberam a salvação faz tempo. Eles conhecem muito da Bíblia, eles falam muito bem, eles têm dom de língua. Eles se consideram como espirituais. Eles estão presos na arrogância. Tem pessoas que pensam que, já receberam a salvação faz muito tempo, eles pensam que eles são espirituais, que eles vivem muito bem a vida de fé. Mas na realidade, uma criança vive no meio da carne. Ele não cresce, ele está totalmente idoso, perdido. A igreja de Corinto é assim. Ainda é assim. Ainda é como crianças. Então eles bebem o leite, não podem comer nenhuma comida sólida. São como crianças, tomando leite. Então ele disse, ainda vós estáis no meio da carne. Ainda existem brigas e contendas entre vós. Então ele fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Então está não sei o que, cheio de grupos ali dentro, brigando um contra o outro. Então está cheio de brigas e contendas. Então, mas como ele não é uma pessoa que está no meio da carne? Claro que é. Então eles estavam no meio da arrogância deles, que eles estavam até tentando realmente julgar o apóstolo Paulo. Então olha a igreja de Corinto. A palavra de 1 Coríntios é repreensão, a palavra de repreensão para eles. É por isso que em 2 Coríntios foi enviado novamente para eles. Então precisam se arrepender. Então há esses dois grupos de pessoas. Tem pessoas que mesmo que receberam a salvação ainda não crescem espiritualmente. Então essas pessoas são aqueles que vivem no meio da carne. São pessoas que são pequenas dentro de Cristo. E tem pessoas que já cresceram um pouco, que pertencem ao Espírito. Aquele que pertence ao Espírito vive pelo Senhor. Tem pessoas que não cresceram, que vivem pela carne. Então são dois grupos. Então pensem bem. Então pensem seriamente, isso é algo sério para se pensar. Então mesmo que você tenha recebido a salvação, então o meu homem interno que está tentando alegrar ao Senhor, e o homem interior que está dentro de mim quer alegrar ao Senhor. Mas essa pessoa, ele tem o desejo da carne que ele recebeu desde Adão. Então ele está tentando servir e realmente satisfazer o desejo da carne. Então ele está brigando um contra o outro. Como na palavra diz que o desejo da carne realmente faz inimizade contra o Espírito e o Espírito faz inimizade contra a carne. Então é um brigando contra o outro. Então após recebermos a salvação, nós parece que somos bipolares, porque nós temos o coração de querer viver pelo Senhor, mas também tem o coração de não gostar disso. Você quer se esforçar a viver pelo Senhor, mas a carne quer fazer o que ele deseja, o que bem entende. Então ele vai de um lado e volta, vai de um lado e volta. Então isso é um grande problema. Capítulo 8. Então qualquer um que se dizer que não tem pecado, ele está enganando a si mesmo. Porque dentro dele não há verdade. Então isso é uma palavra para os salvos que ele está dizendo. Então a pessoa que fala, eu recebi a salvação, dentro de mim não tem nenhum coração de querer pecar. Não sou mais eu quem peca. Como assim? Então, até pessoas que realmente se dizem grandes, crescidas, ainda tem o pecado dentro de si. No momento que você
deixa essa tensão, você pode pecar a qualquer momento. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que ele realmente faz essa carne sofrer para sujeitar ao Senhor. Como em Romanos capítulo 7. O homem interior dele se agrada ao ver o Senhor. E existe uma outra lei dentro de mim que briga com a lei do meu coração e me leva para as coisas deste mundo. Quer dizer que o homem interior dele recebeu a salvação, aquele espírito quer viver pelo Senhor, quer fazer a vontade do Senhor Deus porque nasceu de novo. Mas o homem interior que está dentro dele não gosta disso. Quer levar para o meio do pecado, que está brigando um contra o outro. Então a pessoa que é fraca, aquele espírito que está fraco, que a vida de fé é fraca, é levada. É levado para os desejos da carne e sofre. Então, se olharmos o apóstolo Paulo, teve um momento que ele viveu assim também. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 13, então ele diz realmente, o meu agir pode parecer como criança, mas agora eu crescendo, eu me desvesti do menino que está dentro de mim. Quer dizer que a fala, o pensar, tudo que você compreende é como criança ainda. Se você é pequeno, como criança, como um menino na vida de fé, a criança não entende o que o adulto faz. Tudo que ele fala é como uma criança, tudo que ele pensa é como uma criança, tudo que ele compreende é como uma criança. Ele mesmo que fale alguma coisa da Bíblia, ele não consegue compreender bem. Então, se você compreendeu alguma coisa da Bíblia, você precisa mudar. Você precisa obedecer. Então, tem pessoas que nem fingem que ouviram. Falam, nossa, que palavra boa. E é isso. Oh, palavra boa. Ele fala, nossa, que palavra boa. E ele, do jeito que ele deseja viver, ele vive. Ele não vive conforme a palavra. Então isso é o quê? Isso é anormal. Então agora esses dois desejos estão dentro dele. Então precisa saber exatamente sobre isso. É por isso que ouvindo essa palavra, realmente, quem não ouve essa palavra de forma exata, realmente está enganando a si mesmo. Então Pedro disse para Ananias. Ele disse realmente, escondendo todo o pecado dele, ele disse, nossa, eu entreguei tudo para o Senhor esconder a metade. Então isso está errado, é somente ele dar a metade e falar que está dando a metade, mas ele viu que todo mundo está dando tudo, ofertando tudo que eles tinham, então Barnabás ele ofertou tudo, então ele viu, nossa, já que todo mundo está ofertando, eu vou ter que ofertar também. Então ele foi lá e fingiu que ele é espiritual. Então como que você, realmente, o diabo está trabalhando dentro de você e você diz que você entregou, ofertou tudo ao Senhor. Então, e, assim, naquele mesmo instante, momento, ele morreu. E depois eles fizeram o sepultamento do corpo dele. E depois a esposa dele chegou sem saber disso e falou, nossa, eu entreguei tudo, eu ofertei tudo. E ele disse, como você também realmente está tentando enganar o Espírito Santo. Então, todos aqueles que realmente sepultaram seu marido e estão voltando, como você pode dizer isso? Então agora, mesmo que você não seja a metade, se você realmente não ofertar nada, realmente você não morre ainda. Por quê? Porque se deixaram a pessoa morrer dessa maneira, igual nos dias de hoje, quem é que vai sobreviver? Todo mundo morrer. Então todos estão mortos agora. Então uma pessoa que está morta, realmente não consegue fazer nada, não consegue se mexer mesmo ouvindo a palavra. Então, uma pessoa que ama os desejos deste mundo, realmente é como se fosse um morto. Não pode ser assim. Não tem como esconder, não tem como enganar o Espírito Santo. Nós precisamos ser exatos. Então, Senhor, me faltam muitas coisas ainda, Senhor. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, porque eu preciso crescer. Eu preciso receber, eu preciso encher-me do Espírito Santo. Então agora eu preciso ir para este caminho. Então agora eu cresci, me desisti do menino. Realmente, quando eu vou crescendo, eu preciso me desistir desse menino. Até quando que eu vou viver como essa criança? Então quando nós tiramos alguma foto, nós podemos ver que tirou a foto agora com todo mundo junto. E olhamos para a foto, não é? Então qual é a primeira pessoa que você procura na foto, quando você tira foto em grupo? Você procura você mesmo, não é? Você procura seu rosto. Então, se você sai bem na foto, você fala, nossa, que foto bonita.
Não está nem aí para as outras pessoas. Você só quer se importar com você mesmo. Mas então, 자, 그런데 성령께서 말씀이라는 o Espírito Santo, através dessa palavra, através dessa câmera, então ele está dizendo para nós, realmente olharmos para a nossa situação espiritual. Então com qual formato que nós iremos estar diante do Senhor? Então como é que eu vou estar diante do Senhor? Realmente tem crianças, tem adultos, tem pessoas que fazem bem, fazem mal, mas qual o formato que eu vou ter? Então realmente todo o formato que eu tenho, realmente como é que o Senhor ele está me vendo? Então Davi, ao ver do Senhor, realmente ele é o que? É um bem-aventurado. Ele é uma pessoa realmente adequada diante do Senhor. Tem pessoas que são adequadas ao Senhor, mas também tem pessoas que são malignas diante do Senhor Deus. Como o Senhor estivesse tirando um X-ray. Realmente o Senhor ele está tirando uma foto e verificando como é que essa pessoa vai sair. Não é? Realmente você fica curioso. Então nós podemos ver de forma exata como através da palavra da Bíblia. Então, pessoal, quando nós olhamos para as coisas deste mundo, então parece que você está saudável na carne, carnalmente, você quer se esforçar para viver bem, você cuida bem da carne, você arruma, você se enfeita, você não quer parecer uma pessoa desarrumada na frente das pessoas. Claro que as pessoas gostam de se arrumar, mas mesmo você sabendo se arrumar, se enfeitar, por que você não sabe enfeitar, não sabe arrumar a pessoa interior? Então tem pessoas que vestem roupas boas, querem colocar tesouros. Então, mas não é assim que é para nós nos enfeitarmos. O Senhor ele disse que para nós nos enfeitar o homem interior que está dentro de nós. Então vocês já viram nos jornais, não é? Então o policial na China, então, eles fizeram óculos escuros. Então que eles olham assim para a multidão. Então na hora eles conseguem discernir os procurados ali, que pecaram e agora estão foragidos. Eles conseguem achar. Então está centenas de milhares de pessoas ali e eles conseguem discernir. E pegam o criminoso ali no meio. Então pega somente aquele criminoso? Não, realmente outras pessoas revelam, nossa, essa pessoa fez isso, essa pessoa faz aquilo. E também eu já vi um tempo atrás, realmente não parece ser mentira. Então uma pessoa estava esperando pelo táxi. E o táxi de repente veio e parou na frente dele. Ele falou, Senhor, você está esperando pelo táxi? Ele falou, sim. Ele falou, Senhor, você está querendo ir para lá, não é? Ele falou, é. Ele falou, como é que você sabe? Ele falou, nossa, tem todo um método para saber disso. Então, para onde que essa pessoa quer ir? Por que ele quer pegar o táxi? Então ele disse que tem um método de saber como essa pessoa quer. Então eu me assustei. Eu vi como que a inteligência artificial realmente desenvolveu tanto. Como Salmo 137, o Senhor, ele sabe todo o meu coração. De onde que ele quer? Ele lê todo o meu coração. Como em Jeremias, capítulo 17, o Senhor, ele diz que ele está vendo todo o meu coração. O Senhor, ele olha para dentro de nosso coração e ele está realmente atravessando, perfurando nosso coração. Ele consegue ver internamente o que tem. Ele consegue ver todos os nossos pensamentos. O que eu posso esconder diante do Senhor Deus? Então, qual é o meu formato diante do Senhor Deus? Eu preciso pensar nisso. Será que eu estou em espírito ou em carne? Ou será que eu sou uma pessoa crescida em espírito? Ou será que eu ainda sou uma criança? Vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Hebreus, capítulo 5. Vamos procurar a palavra de Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando da palavra da justiça, porque é menino.
Mas o mentimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. 선악을 분별하는 자들. 여기도 Então, se olharmos isso aqui, também tem o mesmo tema. 때가 오래무라는 말은 Então, se olharmos pessoas que dizem que receberam a salvação já faz tempo, são pessoas que dizem que aprenderam a palavra do Senhor Deus já faz bastante tempo. 마땅히 이제 Então agora ele precisa se tornar um professor para conseguir ensinar o próximo. 너희가 아직도 Mas a igreja de Corinto ainda são como crianças. 다시 하나님 Então eles não sabem qual é a palavra do Senhor Deus, ainda não conseguem, não sabem nem o básico. Então eu preciso aprender desde o básico, pouco a pouco. Então, mas não tem nenhum processo que ele sabe bem. Ele está totalmente como um idoso. Então está no meio da arrogância, perdido. Então está bebendo somente do leite e não consegue comer desse alimento. Leite, só bebe do leite. Então quem vive da justiça do Senhor, quem vive conforme a palavra do Senhor Deus, realmente precisa compreender essa palavra, precisa viver pelo Senhor. Então quando criança você precisa compreender. O que é compreender? Então uma pessoa ela fala todos os dias peca, peca, não consegue comer do sólido, não consegue digerir o sólido. Então não consegue provar da palavra da justiça do Senhor. Então se você ouvir só uma palavra um pouco mais forte, essa pessoa já não consegue aguentar no coração. Então é por isso que no retiro de inverno, então nós pensamos que os irmãos são irmãos já crescidos e pregamos palavras bem fortes também. Então pessoas que não creem não conseguem aguentar uma palavra dessas. Então até pessoas que receberam a salvação já faz pouco tempo não aguentam ouvir palavras assim. Então não sabem o que fazer. Então essa pessoa é uma pessoa que ainda precisa beber do leite, precisa estar realmente tomando realmente maminha, realmente precisa comer coisas pequenas, fáceis de se nutrir. Então realmente precisam crescer agora. Agora nós precisamos saber discernir a palavra do Senhor Deus quando comemos esse sólido. Nós precisamos saber, será que essa é a vontade do Senhor Deus ou não? Será que essa é a vontade do Senhor Deus ou não? Então realmente eu preciso saber discernir se essa é a vontade, se esse é o bem ou o mal. Então é uma pessoa que vive assim diante do Senhor Deus. Então é uma pessoa que sabe discernir o bem e o mal. Então é uma pessoa que usa o conhecimento diante do Senhor Deus para saber realmente receber esse conhecimento diante do Senhor. Então se eu sou uma pessoa crescida, eu recebo muitos ensinamentos, eu preciso ir crescendo. Se olhamos para crianças pequenas, eles treinam a caminhada, não é? Eles caem quando são pequenos. Então machucam a perninha, então eles batem a testa no chão, mas quanto mais eles vão crescendo, então eles vão recebendo o treinamento. Então pouco a pouco vai crescendo. Como a nossa vida de fé espiritual vai crescendo, nós temos o sofrimento que recebemos. Então todo sofrimento, todo tipo de dor que nós temos, então nós precisamos saber discernir a palavra diante do Senhor Deus. Nós realmente precisamos pensar diante do Senhor Deus. Então realmente nós precisamos viver diante do Senhor Deus esforçadamente. Nós precisamos crescer diante do Senhor. Então eu preciso viver esforçando pelo Espírito Santo. Como é que eu posso andar em Espírito? Como eu posso estar cheio do Espírito Santo? Eu preciso estar preenchido, não é mesmo? Como é que eu faço isso? Quando eu recebo a salvação, eu recebo o Espírito Santo. E isso acontece uma única vez. Eu receber a salvação, eu receber o Espírito Santo, eu nascer de novo. É tudo a mesma palavra, mas você estar cheio do Espírito Santo é diferente dessas palavras. Você estar cheio do Espírito Santo precisa ser contínuo e continuamente progredir. Eu vou pregar isso numa próxima vez. O que é você estar cheio do Espírito Santo? Como é que você pode estar cheio do Espírito Santo? Isso é algo muito importante. Então, pouco a pouco eu quero pregar essa palavra. Então, hoje eu irei pregar até aqui. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama. Nós agradecemos pelo Senhor Deus sendo salvo, ter nos distinguido deste mundo
pelo Senhor Deus estar junto conosco nesse último tempo, nos protegendo, nos conduzindo pela sua palavra. Senhor Deus, nós agradecemos. Senhor, nós agradecemos pelo Espírito Santo realmente estar junto conosco. Nós podemos estar cheios do Espírito Santo, nós andamos em Espírito Santo. Senhor, que nós possamos aprender o que é estar cheio do Espírito Santo, que nós não vivamos mais conforme a carne, que nós possamos viver pelo Senhor, que nós possamos viver pela santa vontade do Senhor Deus, que nós possamos viver o resto das nossas vidas para a palavra do Senhor, para a vontade do Senhor Deus, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa determinar em nossas vidas. Senhor, que o restante das nossas vidas, que nós possamos depender somente da mão de graça do Senhor Deus. Senhor, sem demora, que nós possamos viver para a glória do Senhor Deus, sem demora. Que o Senhor Deus possa conduzir a nossa vida, que o Senhor Deus possa nos conduzir mais uma vez. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.